Fala pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do mercado brasileiro, a estrutura de instituições que a gente tem no mercado brasileiro. O mercado brasileiro a gente tende a desfazer, né, porque é Brasil, mas nessa parte de mercado financeiro a gente é tido por muitos países como um exemplo, né? A gente tem as instituições muito bem alinhadas e essa estrutura ela dá uma tranquilidade institucional para a gente. Se a gente for olhar o nível máximo de supervisão, né? O órgão que regula todo o mercado, a gente tem a CVM. Então, tudo que acontece no mercado está sobre o guarda-chuva da CVM. Então, pensa tu lá embaixo na base, que vocês já vão entender. Se acontecer algum problema com a tua carteira de investimentos, você tem um órgão em última instância ligado ao governo para estar te auxiliando a resolver essas pendências. E a CVM acontece várias vezes de ela fazer esses processos, né? Instaurar processos, suspender negócios de empresas com um esquema de pirâmide. Então isso acaba sendo muito bom para a gente como investidor. Então a CVM está no último nível, né, que a gente fala como instituição. Depois da CVM a gente tem a Bolsa de Valores brasileira, que é onde compradores e vendedores acabam aí se encontrando para fechar negócios, né? A gente, diferente de outros países, a gente tem uma única bolsa hoje. A gente contar a história breve da Bolsa brasileira, a gente tinha aí alguns polos de Bolsa de Valores, a gente tinha bolsa no Rio de Janeiro, de São Paulo, tinha outros polos, e acabou que a de Rio de Janeiro, né, acabou falindo, teve problemas. A Bolsa de São Paulo, a Bovespa, que todo mundo conhece, né, o pessoal que fez administração, contabilidade, tinha excursão para a Bovespa, então ela é bem conhecida. E a Bovespa é onde são negociadas as ações, né? O mercado à vista, que a gente fala, a parte do mercado acionário, né, comprar empresas, ela está aí na Bovespa, antiga Bovespa. E tinha uma outra bolsa que era a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, aonde o mercado futuro, o mercado com liquidação futura, era negociado nessa bolsa de valores, bolsas distintas. Depois de um tempo, as duas bolsas acabaram se fundindo e se formou a BMF Bovespa. Então, Bolsa de Mercadorias e Futuros mais a Bolsa de Valores de São Paulo. E recentemente, né, essa Bolsa de Valores BMF Bovespa, ela virou a B3. Então hoje, quando vocês forem buscar, né, alguma informação sobre a Bolsa, vai estar sempre esses negócios sendo negociados na B3, tá bom? Então, a gente for pensar então em escala, né, CVM, o último órgão, a gente tem depois a Bolsa de Valor, que a gente tem a única no Brasil, que é a B3, outros países têm mais que uma Bolsa de Valores, a gente tem um único player, e abaixo da Bolsa de Valores, a gente vai ter aí várias corretoras, né? A gente pode dividir as corretoras de investimento, corretora de valores, com as vinculadas a banco e as não vinculadas a banco. Então, como é que a gente pode, para ficar bem claro, vou fazer aqui para vocês na lousa rapidinho. Pensa assim, aqui a CVM, último órgão de administração, de supervisão. Logo abaixo, a gente tem a B3, a Bolsa Brasileira, que é onde os negócios são fechados. Compradores e vendedores se encontram aqui para fecharem negócios. Logo abaixo da B3, a gente vai ter as corretoras. Então a gente tem as corretoras abaixo da B3. Elas podem ser vinculadas a banco ou não vinculadas. Então a gente tem essas duas opções, né? Vinculadas a banco, Itaú Corretora, Bradesco Corretora. Então todas essas corretoras que estão vinculadas a algum banco. Quando você abre a sua conta num banco, você abriu a conta no Bradesco, você transferiu, você tem lá uma das abas, Bradesco Corretora.
você clica, você vai para um ambiente de negociação que ela te liga daí com a bolsa. Só que essas corretoras, elas não têm tanta experiência e não é o foco delas atender a parte de compra e venda de ações ou de mercado futuro, derivativos, essa parte que a gente faz com mais rapidez, eficiência, né? Então, existem corretoras voltadas somente para esse mercado, com foco na alta performance. E elas tendem, em sua maioria, a não serem vinculadas a banco. Então, a gente vai ter a XP Investimentos, a gente tem a Rico, a Clear, a gente tem a Genial, a gente tem a Terra, a gente tem Nova Futura, tem aí uma infinidade de corretoras. Tem a Modal, que são corretoras não vinculadas a banco, né? Por mais que a XP foi comprada um percentual pelo Itaú, ela é uma corretora não vinculada a banco, né? O negócio dela não depende de um vínculo ali de negócios, tá bom? Geralmente, no que a gente faz, day trade, especulação, plataformas tendem a performar melhor não vinculadas a banco. A não ser que quando tu estiver vendo essa aula tenha acontecido aí um fato inesperado, né? Mas geralmente é assim. E aí aqui abaixo das corretoras vai estar a gente como o investidor especulador. Então esse é o caminho que acontece. A gente está aqui como investidor especulador, a gente precisa de uma corretora de investimentos, então a gente tem que abrir uma conta em uma dessas corretoras. A partir do momento que a gente está logado nessa corretora, a gente vai enviar uma ordem para a Bolsa de Valores. Eu vou negociar Petro 4. Você vai chegar e vai mandar uma ordem de Petro 4 para a Bolsa de Valores. E vai ser negociada essa tua ordem. Então, só para vocês entenderem o fluxo, né? Uma questão que é muito importante é que todas elas acabam tendo auditorias, né? Então, o prazo que eu fui durante muitos anos aí assessor de investimentos, a gente recebia auditoria da CVM, a gente recebia auditoria da própria B3, a gente recebia auditoria da própria corretora de investimentos também. Então isso acaba sendo muito bom para o investidor final, né? Tem alguns investimentos que não são... a parte de especulação, né? O pessoal tem ido muito para equity opções binárias, a parte do Forex, né? Acaba que é muito difícil tu entender a legalidade dessas corretoras e não é bom para o investidor ele estar suscetível a essa falta de credibilidade. Porque se acontece algum problema na corretora dessa, tu não tem para onde correr. Então, no mercado brasileiro, a gente tem essa facilidade e isso é muito bom, tá bom? Questão de especulação versus investimento, tá? A gente precisa dividir muito bem isso. Não adianta tu vir para a Bolsa de Valores e não entender o teu perfil de investimento. O que acontece com muitas pessoas que acabam saindo da renda fixa? A gente tem aí um histórico de renda fixa que caiu bastante, né? Hoje a renda fixa não rentabiliza nem inflação. Então tu vai deixar teu dinheiro lá, ele vai perder dinheiro, tu vai estar perdendo poder de compra. Então as pessoas têm se esforçado a fazer essa transição muito rápido, né? De renda fixa para renda variável. Só que quando elas chegam na renda variável, né, a parte de bolsa de valores, seja a parte de especulação ou de investimentos, elas não têm a experiência ainda necessária para entender como está atuando. Tem que entender essa divisão muito clara. Se tu for buscar investimento para médio e longo prazo, você vai buscar alguns cases de empresa, né? Eu estou buscando o Itaú, uma empresa muito forte do mercado bancário, maior da América Latina, muito forte, né? Um dos maiores bancos do mundo, rentabilidade boa, por mais que exista um desafio das fintechs, né? Os bancos digitais, mas tu entende que ela vai conseguir superar isso, né? E vai comprar algum player, como fez com o Itaú. Isso não é recomendação de compra, né? Mas só para entender. Então tu compra o case de Itaú e isso vai se desenvolver por 6 meses, 1 ano, 4 anos.
Tem vários analistas, né, e investidores que falam que investimento tem que ser de 5 anos para cima. Tu esperar esses cases maturarem, né, tem um prazo para ele estar maturando. Então, tu precisa entender, né, como isso dentro da tua carteira acontece. Por quê? Quedas de 20%, 30% em uma carteira balanceada, diversificada, acontecem. Né? Se a gente for pegar de 94 para cá, eu fiz essa conta, acho que faz umas 2 semanas. Se eu não me engano, teve 8 ou 9 vezes que a bolsa caiu mais de 50%, de 94 para cá. E não é muito tempo. A gente, possivelmente, se tem gente aqui que está com 30 anos, 30 e poucos anos, lembra ainda da final de 94, né, da Copa. Então, é recente na nossa história. Então, só entender muito bem esses movimentos para não fazer besteira, né? Vi muitas pessoas perderem dinheiro por não entenderem que essas quedas elas acontecem, né? E aí vender o patrimônio baseado em acho que vai derreter. A gente teve coronavírus recente, a bolsa aí caindo 50%, algumas ações 60%, 40%, e as pessoas desesperadas, né, vendendo a qualquer preço. Conheço uma pessoa que veio fazer até um treinamento com a gente, e ela tinha investido um montante alto no final do ano passado, dava um pouquinho mais de 1 milhão, e ali em fevereiro para março ela estava com quase 500 mil na carteira. Só que a pessoa não entendia, e eu perguntei quais ações ela tinha, né? Ela não sabia o negócio das empresas. Né? IRB, ele tinha IRB na carteira. Nenhum problema contra a empresa, por mais que tenha dado um monte de problema na parte de governança. Só que ele não entendia como o IRB ganhava dinheiro, quais os riscos, quais as fortalezas que a gente fala, né? O diferencial de IRB no mercado. Então fica muito difícil. A pessoa tinha Gol na carteira. Nada contra o risco, né? A gente sabe que é um dos piores setores para a questão de custos, né? Não é um setor fácil em qualquer bolsa, seja aqui ou lá fora. Só que a pessoa, quando tu pergunta, né? Mas tu investe em Gol por quê? Tu vê algum diferencial? Assim, não, porque foi a que mais caiu, né? Eu botei agora um dinheiro porque ela tinha caído bastante entre as outras, só que ela veio a cair mais 30% depois. Então, como é que um cara desse vai ter força para segurar uma ação de longo prazo se ele não entende os números da empresa, né? Se ele não vê o potencial aí de 5, 10, 15 anos de uma empresa? O cara vai possivelmente num balanço desse de mercado que acontece, 20, 30%, acabar se desfazendo dessa posição. Então, essa questão do investimento, ela tem que ter um mínimo de base para na hora que o mercado voltar, né, tu ter isso como uma oportunidade de montagem, não simplesmente um medo, né? Meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Não. E aí investidores, eles tendem a não se preocupar com essas quedas, né? Então essa é uma questão bem importante. Vi várias pessoas aí com investimento alto em carteira de longo prazo. Um exemplo, Itaú. O cara com ações comprando a 40, Itaú, caiu para 30 comprando, vim para 17 comprando mais, indo para 25 comprando mais, porque o objetivo não era comprar a ação num preço X, era aumentar a quantidade de ações, né? Se tornar investidor de longo prazo em uma carteira dessa. Então o cara, quando é investidor, né, por mais que na análise fundamentalista a gente tenha uma questão de preço importa, preço não importa, não entrar numa questão tão técnica agora, mas tu tem que entender os negócios que tu vai fazer e esses negócios eles tendem a ter um prazo de maturação, né? A gente, quando vai buscar especulação, a gente acaba olhando muito mais o preço daí, né? O Petrobras. Petrobras está numa região muito forte de resistência. O que é isso? O mercado veio diversas vezes numa região de resistência, vou chutar uns R$25, bateu esses R$25, não é interessante tu comprar uma máxima que bateu diversas vezes no R$25. Mais interessante para ti que quer especular é esperar ela ficar subvalorizada de novo e comprar no fundo com todo mundo, né? E para esperar ela voltar para uma região de máxima de novo. Ou quer especular, R$25 a resistência. Compra quando romper esses R$25. A gente chama de buscar nova região de preço, né? Vai deslocar daqui, buscar uma nova região.
Então, a gente quando está especulando, geralmente a gente está buscando gatilho de entrada e que principalmente vai dar para a gente algumas potenciais movimentos que a gente vai fazer depois. Eu entrei no 25, no pior cenário não foi, vou sair no 24, porque tu já tem um prejuízo máximo, né, dentro de um operacional. Se romper o 25 e for no 27, vou fazer a primeira parcial, vou arrastar essa posição para o 0 a 0. Então, quando a gente está especulando, a gente olha muito mais o preço, a cotação, porque o preço vai dizer muitas vezes o que a gente deve estar buscando nesse operacional, tá bom? Então, tentar, quando vocês forem entrar numa operação, entender, eu estou montando essa carteira para o longo prazo. Não, eu acredito em tal ação, porque ela está vindo, se recuperando bem. Questão da Magazine Luiza, que aconteceu, a gente viu várias pessoas vendendo o Magazine Luiza com 200% de alta, né? E foi uma ação que deu múltiplos milhares de %. Então, o cara quando não entende por que aquela ação está na carteira, fica muito mais fácil ele se desfazer, né? E quando tu tem essa base, fica muito mais simples para te estar conduzindo esses teus negócios. Falar um pouquinho dos tipos de investimentos disponíveis que a gente tem na Bolsa Brasileira. Vocês vão ver que muita gente fala, a gente só tem uma bolsa no Brasil, então acaba que não é tão bom, eu tenho pouca possibilidade de estar diversificando, né? Por isso que eu tenho Petro e Vale, né? Os campeões de investimentos aí que a gente tem. Mentira, né? Por mais que a gente tenha uma quantidade pequena relativa aos Estados Unidos em ações, mesmo assim a gente tem potencial de diversificar muito bem uma carteira. Pensa que a gente pode investir diretamente no mercado de ações, comprar pedaços de negócios. Então, se você gosta do atendimento do Itaú, entende os números, você pode virar sócio e ganhar lucros dessa empresa. Você utiliza, vamos lá, você vai num caixa eletrônico ou sistema de empresa. Ontem, por exemplo, eu fui comprar uma camisa e tinha links aqui em cima, um sistema da Lynx. A Lynx tem ações em bolsa, você pode ganhar dinheiro com negócios dessa empresa, né? E vários outros setores, né? Tu acredita que o mundo vai continuar prosperando? Vale, né? Vai continuar fornecendo minério para o resto do mundo? Tu tem como ganhar dinheiro com essa posição. E aí não se limitar a somente Bolsa Brasileira, mas isso é um outro papo, né? Mas tu consegue aí diversos setores na Bolsa Brasileira, questão de elétricas, né? Uma empresa elétrica geralmente são boas pagadoras de dividendos, porque elas desencaixam um capital específico e depois elas têm essa rentabilidade, porque elas não precisam ficar reinvestindo direto, né? Então, tu tem como diversificar muito bem essa tua carteira estando no Brasil. Diversos setores, diversos riscos, diversos mercados, né? Outro mercado de opções. Nesse início que muitos de vocês estão começando no mercado de investimentos agora, pelo treinamento, alguns de vocês estão buscando aqui mais uma estratégia, né, alguma questão que fique mais claro para vocês, mas mesmo assim, vocês vão ver uma questão. Vocês vão ter mais vontade de buscar conhecimento. Se vocês são como a média, né, vocês não vão se contentar com o treinamento, uma questão. O que eu recomendo? Fica pelo menos 2 a 3 meses no nosso curso. Rever as aulas, rever a estratégia, faz bastante simulador, tá? Por quê? Muita gente acaba pulando de galho em galho em estratégia. E eu digo isso muito por causa do mercado de opções. O mercado de opções oscila demais essas rentabilidades. Então não é raro a gente ver uma opção dando 200%, 150%, né? E isso atrai as pessoas que estão iniciando. Então, é um mercado muito bom para a gente estar especulando, tá? Mercado de opções, dá para fazer operações especulativas, dá para fazer algumas operações de forma mais passiva, só rentabilizando a carteira de ações, porque dá para utilizar esses dois caras conjuntamente. Isso tem diversas bibliografias aí que defendem isso, tá?
mas eu recomendaria vocês esperarem pelo menos aí alguns meses para estarem mudando de mercado, tá? Mas nada impede que daqui a um tempo vocês com a base já estejam aí buscando outro tipo de conhecimento. Mas pelo menos deixa uns 2, 3 meses, rever, faz bastante simulador do que a gente vai ensinar aqui, tá? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são muito fortes lá fora, né? A gente tem os REITs lá, aqui a gente está cada vez mais forte, se popularizou bastante aí nos últimos anos, e é uma forma de tu estar diversificando com imóveis, né? Vi várias vezes pessoas com muito dinheiro em imóveis investido, só que o cara com muitos imóveis na mesma região. Então aqui acontece muito, né? Aconteceu muito. Uma região que tinha pouco, não era tão caro comprar imóveis em Balneário, as pessoas foram ganhando dinheiro e ter família ali com 10, 15 apartamentos, tudo em Balneário Camboriú. É uma região que se valorizou demais, só que em algum momento existe o risco, existe a possibilidade do mercado colapsar e tu ter todos os teus imóveis numa única região. Então, uma forma de tu conseguir diluir risco em imóveis é comprando em diversas localidades, né? Então, com fundos imobiliários, tu tem isso apertando um botão. Tu consegue investir, por exemplo, num fundo de logística, né? Eu quero investir em galpões. Pô, mas tu vai comprar um galpão, por exemplo, em Blumenau? Não, pô, tu pode pegar esse dinheiro e investir em galpões espalhados pelo Brasil inteiro. Galpões perto de portos, perto de regiões centrais, né? Então, de Nordeste, Norte até Sul, bem pulverizado, com contratos de 20, 30 anos de aluguel. E tu ganhando esses aluguéis mensalmente, né? Então, é uma forma de ter acesso a bons inquilinos, acesso aí a bons empreendimentos e muito bem diversificado. Então acaba que tem se tornado cada vez mais importante essa classe de ativo na carteira. Vou confessar que nesse momento, em 2020, eu não tenho nenhum fundo imobiliário em carteira, tenho concentrado mais em ações e em especulação de dólar em índice, mas são aí ativos sim que o mercado olha com bons olhos e tem em seus fundamentos, principalmente com a taxa de juro baixa, um diferencial importante, né? E aí a gente tem o mercado futuro, que é outro mercado, tudo dentro do guarda-chuva da B3, né? Mercado futuro, a gente vai estar fazendo sempre negociações de contratos que vão vencer ali na frente. Então, a gente tem uma variedade de contratos. Tu pode negociar contrato futuro de café, por exemplo. Pode negociar contrato futuro de soja, pode negociar contrato futuro de milho, e aí está especulando para onde vai a cotação desse ativo, né? Por que uma cotação sobe e cai? Pensa que soja, vamos dizer, ou café, o próprio café, uma região muito produtora de café, vamos chutar a Etiópia, não sei, estou chutando. E vamos dizer que eles são o segundo maior produtor do mundo, e lá deu um vendaval, sei lá, um tufão e destruiu as lavouras. A gente sabe que a safra vai ser daqui a alguns meses, mas a produção da Etiópia não vai ter. O consumo de café ele vai continuar, normal, só que o segundo maior produtor não vai oferecer nenhum café para o mundo. Então as pessoas já entendem que daqui a 2, 3 meses, a mesma quantidade de pessoas querendo comprar café e menos oferta, o preço vai subir. Então, o preço dessa saca tende a aumentar. Então, é um mercado que ele é muito dinâmico, né? A gente tem como negociar contrato futuro de petróleo, tem como negociar contrato futuro de Bolsa Americana. Cara, tem muita coisa que a gente consegue fazer. E até a própria arroba do boi gordo, né? A gente consegue negociar a oscilação da carne, né? E até é interessante que antigamente tu conseguia, se tu comprasse um contrato de arroba de boi gordo, existia a liquidação física, né? Quando chegava no vencimento desse contrato, você podia ir lá e sacar a quantidade de arrobas em bois, né? Só que hoje é tudo liquidação financeira. Chega no final do contrato, existe a liquidação financeira. Acaba que a gente opta, né, na parte operacional em negociar somente 2 contratos. Então, são os contratos que têm mais negócios, os contratos que todo mundo procura, que são o contrato de dólar futuro e o contrato de índice futuro, né?
vocês vão ver que dentre a classe de mercado futuro são a que tem mais quantidade de negócio. Uma coisa que a gente busca muito quando está especulando é o spread mínimo. Para vocês entenderem, eu vou botar aqui na lousa rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando nessa questão. Tá? Pensa assim, o melhor comprador está a R$10. Que ruim seria se o melhor vendedor tivesse a R$17. Isso aqui a gente chama de spread. Que é a diferença. Se eu quero especular, o que pode acontecer? Eu quero entrar comprado nesse ativo. Se eu quiser entrar agora, eu vou ter que entrar comprado a 17, que é o melhor vendedor. Só que se eu mudar de opinião agora, baseado em qualquer coisa que possa acontecer, e quiser vender, eu vou ter que vender para o melhor comprador. Então eu já saio perdendo aí R$7 nessa operação, porque o preço entre entrada e saída está muito alto. Quando a gente busca mercado especulativo, a gente está sempre buscando ativos que, baseado nessa ótica, o spread seja mínimo. Comprador a 10 e vendedor a 10,02, por exemplo. O encontro entre o comprador e o vendedor está muito próximo, então o spread ele é muito baixinho. Se eu quiser entrar agredindo para um mercado de alta agora, eu vou entrar comprando a 10,02. Essa vai ser o meu preço de compra. Baseado na estratégia que a gente tem, eu vou querer sair dessa operação agora. Aconteceu alguma coisa, eu já vou sair vendendo para o melhor comprador. Então eu vou vender a 10. Então a diferença nesse caso aqui vai ser só 0,02 centavos. Então a gente, quando busca mercado especulativo, a gente quer esses ativos muito negociados, porque quanto mais negociados, tende a ter uma aproximação do preço justo entre compradores e vendedores, né? Então, o mercado futuro, os que mais tem, que a gente chama liquidez, são o dólar futuro e o índice futuro, que a gente vai falar aí nas próximas aulas de forma mais detalhada para vocês, tá bom? Até mais!